Olá, sejam todos bem-vindos para mais um programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Estamos já há alguns programas comentando a questão 1009 do Livro dos Espíritos, uma pergunta que teve resposta de Santo Agostinho, resposta do Lamennais, resposta do Platão. E no último programa comentamos a resposta que foi dada à questão 1009 pelo apóstolo Paulo. E conforme nós anunciamos, para finalizar a questão 1009, tem um comentário do Kardec, que é o que nós vamos analisar a partir deste programa. Mas tudo isso depois da nossa vinheta. Até já. Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Almeida, aqui estamos, meu caro. Seja bem-vindo. Obrigado, Ricardo. Obrigado com a companhia de cada um de vocês, irmãs e irmãos que nos acompanham nesse programa Livro dos Espíritos em Nossa Vida, que é uma tentativa nossa de conversar, de dialogar, de refletir sobre o conteúdo desse livro tão profundo em suas ideias, tão rico em sabedoria, e o que isso pode trazer de sabedoria para a vida de cada um de nós. Muita alegria de estar aqui com vocês. Forte abraço. Almeida, conforme falei agora há pouco, antes da vinheta, hoje nós vamos comentar o comentário que o Kardec fez à questão 1009, né, que teve todas aquelas respostas. E a proposta é a de sempre. Eu vou lendo, você vai interrompendo, Ok. quando você quiser fazer algum comentário. Então, o Kardec começou dizendo assim: vê-se excitar o homem ao bem e o afastar do mal pelo engodo de recompensas e o medo de castigos. Mas se esses castigos são apresentados de maneira a que a razão se recusa a acreditar neles, não terão sobre o homem nenhuma influência. Longe disso, ele rejeitará tudo, a forma e o fundo, que se lhe apresente, ao contrário, o futuro de maneira lógica, e então ele não o rejeitará. O Espiritismo lhe dá essa explicação. Interessante. É muito interessante dar uma paradinha aqui, porque o Kardec está criticando o fato de, apesar de termos tido a primeira revelação, onde Deus se revela aos homens e dá dentro da medida do possível, o conteúdo das leis divinas, da lei natural, e isso foi corrompido com o passar dos anos. Perdeu-se a essência da mensagem apresentada a Moisés. Ainda veio a segunda revelação. Tivemos entre nós encarnados a presença do Cristo, governador da terra, a imagem mais perfeita que podemos ter de um homem justo, de um homem bom, que nos deu muitos ensinamentos, de uma maneira pura, de uma maneira reta, em palavras simples, em parábolas que são reproduzidas até hoje, e ainda assim nós corrompemos essa verdade, essa palavra, e continuamos corrompendo. E se não tivermos cuidado, haverá corrupção, inclusive, das palavras da terceira revelação. Por isso que ele ainda acrescenta a presença das mensagens dos Espíritos como mais uma medida de segurança ao mau gênio humano. E é disso que o Kardec está falando aqui. Em lugar nenhum, seja Moisés, seja Jesus, nenhuma dessas revelações, e muito menos na revelação espírita, vai se encontrar estofo, sustentação, apoio, alicerce a essa ideia das penas eternas. Não tem isso. Né? E é o que está colocando aqui, ó. Vê-se excitar o homem ao bem e afastá-lo do mal pelo engodo.
pelo engano, né? É. É aquela história, olha, menino, para de fazer isso, que a cuca vem pegar. A lógica é a A mesma. lógica é a mesma. A cuca vai te pegar, o inferno vai te carregar se você não for um bom homem. Né? E é disso que a gente está falando aqui. E o Kardec, com propriedade, né, está É verdade. desnudando isso. Essa primeira frase me lembra o estudo que o Paulo Henrique de Figueiredo nos traz nas suas obras, da ética autônoma e da ética heterônoma, Uhum. que é, de certa forma, o que o Kardec está dizendo aqui também, né? Agora Vê você vai se- ter que explicar o que é ética autônoma e heterônima para o povo. Vê-se excitar o homem afastado do mal pelo engodo de recompensas e o medo de castigo. Ou seja, obriga-se o homem a ser bom, Não por ser bom, não por ser bom, mas pelo medo do castigo. entendeu? É isso que é a ética heterônoma. Vem de fora Vem de para dentro. fora. É imposto. Vem cá, por que eu tenho que ser bom? Não, porque senão você vai para o inferno. Ah, por que eu tenho que fazer o bem? Para ir para o céu, Uhum. né? Então, é esse engodo. Gente, tu não vai para o céu, coisa nenhuma. Porque a necessidade de sermos bons, justos, honestos, é uma necessidade interna nossa. Tem que surgir do noso processo evolutivo, do nosso É uma progresso. consequência do nosso progresso. Uhum. Né? Tudo bem, em determinado momento, a criança surte efeito na criança, Ó, você assustá-la. Mas chega um momento que a criança fica adulta e isso não assusta mais. Então, eu lembro mais uma vez aquela frase, se não me engano, do Leon Denis, quando ele diz que o Espiritismo chegou no momento em que parte da humanidade atingira a maturidade necessária para compreender a lição. Por que o Espiritismo não veio antes? Porque não tinha condições. Não. Era pérola aos porcos, né, para utilizar a expressão do Cristo. No momento que alguns já tinham maturidade para aquilo, a mensagem veio. Então, o Kardec, por outros caminhos, ele trata dessa questão. É preciso falar aos homens de hoje, com o entendimento que tem hoje, de coisas mais claras, né? Por isso que vamos usar Paulo, né? Quando você era menino, você falava com você palavras de menino. Pois é. No caso que a gente não é mais menino. Hoje, rapaz, nós não somos. Uma parte da humanidade hoje já não é tão criança do ponto de vista espiritual. Eu digo uma parte porque não é 100% da humanidade hoje que está preparada para entender isso aqui, Não. para aceitar, entender e compreender isso aqui. Infelizmente, a gente se volta para aquela expressão do Raul Teixeira, né? Ser espiritismo não é para quem quer, é para quem aguenta. pode, é para quem aguenta. É para quem tem condições de assumir as responsabilidades que o espiritismo impõe sobre nós. Ou seja, e a responsabilidade maior de, olha, é você o dono do teu destino, é você que faz o seu caminho, para usar a expressão que você nos trouxe ainda há pouco. É a ética autônoma. Você tem autonomia para isso. Para de se guiar porque alguém está dizendo, decida por si. Né? E aí vem mais mais um comentário, digamos assim, nesse sentido, do Espírito de Verdade, no capítulo 6 do Evangelho, quando nos convoca para nos instruir. Ah, sim, amai-vos. Né? Amai-vos, o primeiro ensinamento, instruí-vos é o segundo. Instruam-se para que vocês tenham informações suficientes para tomar suas próprias decisões. É interessante isso, porque voltamos... Você está cansado de ouvir eu falar sobre isso, né? Nós somos cidadãos da humanidade, a humanidade do universo inteiro. Não é aqui de Brasília, não é do Distrito Federal, não é do Brasil. E não é só dos encarnados, e não é só dos encarnados e desencarnados na Terra. Nós somos de cidadania universal. E a gente tem que entender qual é a moral adequada para se viver neste universo. Né? A melhor maneira é nos educarmos dentro dos conceitos evangélicos, dentro dos conceitos que o Cristo nos deu.
No momento em que efetivamente compreendermos e vivermos os valores que o Cristo nos ensinou, nós saberemos o que é o certo e o que é o errado. Não de acordo com a moral e a ética A, B ou C. Não. De acordo com a moral do Cristo. Uhum. Que é aquilo que nós temos a capacidade de perceber de mais elevado e de mais próximo do ideal divino. Exatamente. Continuemos. Continuemos. A doutrina da eternidade das penas, no sentido absoluto, faz do Ser Supremo um Deus implacável. Seria lógico dizer de um soberano que ele é muito bom, muito benevolente, muito indulgente, que não quer senão a felicidade dos que o cercam, mas que, ao mesmo tempo, é ciumento, vingativo, inflexível no seu rigor e que pune com o último suplício as 3/4 partes de seus indivíduos por uma ofensa ou uma infração às suas leis, aqueles que faliram por não as ter conhecido. Ele faz essa pergunta, né? Faz sentido isso? Você acreditar num Deus que é bom, que é benevolente, que é justo, mas ao mesmo tempo Manda para o inferno um monte manda de todo seus mundo, filhos. seus filhos para o inferno eterno por um erro que não foi eterno, por um erro que foi pontual. Não seria isso uma contradição? Ora, Deus pode ser menos bom do que seria um homem? Pois é, né? Essa incoerência, né? Falta de fundamento nesse raciocínio que tenta criar a imagem de um Deus extremamente bom, extremamente amoroso e misericordioso e, ao mesmo tempo, implacável. Isso não se sustenta. Vingativo até, Vingativo, né, rapaz? Passional. Passional. Porque, né? Passional. eu te disse qual é o certo, você fez o errado, eu não te perdoo. E vai para o inferno. Vai para o inferno, né? Não, mas alguém poderá dizer, não, mas você pode aceitá-lo em seu coração. Peraí, como é que eu aceito no coração sem que dentro do meu coração, de forma autônoma, eu seja capaz de amá-lo? Né? Ou seja, eu o amo por obrigação. Ou eu amo, ou então ele vem para cima de mim com tudo e vai me manda para o inferno. Acabou. E me manda para o inferno. E é interessante a gente... Isso não seria amor, seria medo. É uma relação de poder. Um tem um poder, o outro não tem. Então, o outro é submisso. Essa é a grande questão. Essa incoerência é que faz com que grande parte dos seres humanos, ao se tornarem adultos, não mais aceitem essa lógica. E por não aceitarem essa lógica e não terem tido acesso a outra mais justa, mais adequada, mais lógica, é que cai nessa esparrela, nessa hipocrisia, né? Uma vez por semana eu vou no local tal, faço uma oração, pago uma penitência e estou resolvido. Fiz minha parte, tá? Não me pune, eu fiz a minha parte. É complicado isso, né? E aí sim, para responder a esse drama, para responder a esse falso paradoxo, é que a doutrina espírita apresenta uma outra opção, uma outra resposta, que não é essa apresentada aqui. Exatamente. Eu sempre lembro de um grande... Força Aérea igual a gente, também, subam lá. Não foi oficial, não. E ele sempre me coloca, mas espera aí, explica isso para mim. Isso não entrou na minha cabeça. E a gente, que às vezes, senta, conversa. Um dia eu preciso sentar e conversar com ele, mas com uma jarra de uns 5 litros de água do lado, para poder conversar sobre esse assunto. Mas a gente precisa colocar isso em panos limpos, em pratos limpos, em panos limpos, em consciência limpa, em palavras bem explicadas, né? E a resposta é o que a doutrina espírita propõe, né? Olha, você foi criado simples e ignorante, você tem um ponto inicial, mas não tem fim, e você vai repetir as experiências
tantas vezes quanto forem necessárias, para perceber que eu quero a tua felicidade, eu quero a tua paz, eu quero que você seja feliz, eu quero que você estude, eu quero que você aprenda e quero que você participe comigo da criação. Né? É interessante compreender esse compromisso que Deus quer de nós, mas Ele dá o tempo que a gente precisar. É o tal do livre-arbítrio. Ele dá o livre-arbítrio e diz aí, ó, tá aqui a regra do jogo, eu sei que daqui a 10 mil anos você vai entender, vai com Deus. Segue teu fluxo. 100 mil anos? 100 mil anos. 1 milhão de anos? 1 milhão de anos, não tem problema. Eu estou lembrando, rapaz, de um amigo nosso, é amigo de um amigo meu que tornou-se meu amigo também. E ele é pastor de uma igreja evangélica lá no Rio de Janeiro, né? E esse meu amigo é espírita, e eles conversavam, e ele é muito perquiridor, né? Fica perguntando, né? E toda vez que a gente se encontra, de vez em quando, pelo menos uma vez por ano, ele não perde a oportunidade. Vem cá, e como é que vocês veem isso desse jeito? Como é que vocês veem isso? Como é que vocês entendem isso? Né? E eu vou explicando para ele a lógica espírita sobre alguns pontos bíblicos que ele me pergunta. Aí ele para e diz assim, faz sentido o que você está dizendo. Né? Outras coisas mais ele fala. Para você ver isso que a gente está comentando, Almeida, quando o ser humano desperta, ele começa a questionar. Então, mesmo que ele já tenha alguma ética já formada sobre uma determinada moral que ele aprendeu durante a vida, isso não é impeditivo para que ele reflita e questione aquela moral que ele considerou até aquele momento. Quando ele olha uma outra e diz assim, isso aqui é mais lógico do que isso aqui. Né? Olha, se eu quiser compreender a Deus, a forma como Ele nos ama, essa daqui é mais lógica do que essa daqui. Né? Uhum. E eu acho isso bacana porque é uma frase que eu digo brincando, mas tem um fundo de verdade. Em muitos casos, a humanidade tem jeito. A humanidade tem solução. Nem tudo está perdido. Né? Alguns ainda vão continuar batendo cabeça, alguns ainda vão continuar apegados a determinados valores que, por uma razão ou outra, não querem largar, mas tem opção. Tem opção. Vamos lá, né? Vamos continuar aqui. Vamos à frente. Outra contradição que se apresenta aqui. Visto que Deus tudo sabia, pois, criando uma alma que ele faliria. Vou ler de novo. Visto que Deus tudo sabia, pois criando uma alma que ela faliria, ou seja, Deus sabia que aquela alma que ele criou iria falir. Uhum. Ele foi, portanto, desde sua formação, ela foi, desde sua formação, votada à infelicidade eterna. Isso é possível? Isso é racional? Pois é, né? É interessante esse argumento lógico, esse argumento filosófico. Se Deus tudo sabe, quando Ele criou cada um de nós, Ele sabe o nosso caminho. Ele já sabe por onde nós andaremos, por onde caminharemos. E se existe, e se é verdade, que uma grande porção da criação divina é destinada ao inferno, naturalmente, quando é criado, Deus já sabe. Estes daqui vão para o inferno, estes daqui vão para o céu. E esse é um argumento interessante que muitos irmãos nossos evangélicos tem uma escola, e católicos, tem escolas que... E o católico também, Uhum. né? Ora, não, Deus tem seus escolhidos. Salvos pela graça. Tem aqueles que foram tocados pela graça divina, esses serão salvos. Eu tenho pessoas convivem proximamente comigo, da família, que são partidários dessa ideia, né? Uhum. E dizem, não. E eu não conhecia essa vertente, né, essa lógica. E um dia conversando, eu falei, não, mas
Vocês acreditam nisso? E a pessoa falou, sim, porque tem os que são salvos pela graça, já nascem salvos. Eu confesso que eu fiquei estupefato. Isso aí é evangélico. Isso aí é evangélico. Esta maneira de apresentar É evangélico. é teologia. Eu fiquei estupefato. Falei, caramba, então é isso mesmo? Não é. Tem uns que já foram criados condenados. E tem outros que não, que já foram salvos, já nasceram salvos. Eu não... terrível dessa... Desculpa, Almeida. E eu não deixei de perguntar. E você está em que grupo? Né? Claro, eu estou salvo. Eu estou no grupo que você é salvo. Eu estou no grupo que você é salvo. Porque... Tudo bem. Né? E o mais interessante é que quando você contrapõe isso ao livre-arbítrio, não há problema. Quem foi destinado à perdição eterna, ele tem o desejo de se perder. Coitado, ele já foi criado com desejo. E aquele que foi destinado à graça divina, ainda que viva como os outros, no vale das sombras, antes de morrer, ele vai querer a luz e vai aceitar a luz. E por isso será salvo. E essa lógica diz que é por isso que Deus tudo sabe. Ora, ele é onisciente porque ele já sabe quem vai para um lado e quem vai para o outro. Aí é uma apresentação ilógica. Não, completamente. Porque Deus sabe. Não, Deus sabe tudo. Inclusive isso é uma coisa. Não, por ele saber isso é que ele sabe tudo? Não, aí também complicou. Inverte a lógica. Aí inverteu a lógica. A lógica é invertida. Aí inverteu. Mas é assim que se explica também. Deus me livre. Vamos em frente. Vamos em frente. Com a doutrina das penas relativas, tudo está justificado. Porque lembrando que o título desse assunto que nós estamos tratando já há algumas semanas é as penas eternas, né? Então o Kardec está dizendo agora, com a doutrina das penas relativas, tudo está justificado. Deus sabia, sem dúvida, que ela faliria, que aquela alma faliria, mas lhe dar os meios de se esclarecer por sua própria experiência, por suas próprias faltas. É necessário que ela expie seus erros para ser melhor consolidada no bem, mas a porta da esperança não lhe é fechada para sempre. E Deus faz depender o momento de sua libertação dos esforços que ela faz para atingir essa libertação. Eis o que todos podem compreender, o que a lógica a mais meticulosa pode admitir. Se as penas futuras tivessem sido apresentadas sob este ponto de vista, haveria bem menos céticos, bem menos descrentes, bem menos que se julgam ateus, porque veriam lógica na doutrina que lhe é apresentada. É interessante, né? Uma coisa é a pena definitiva. Diminui o livre-arbítrio, diminui tudo, né? Porque não interessa. Eu posso ser ruim. Por essa doutrina teológica dos nossos irmãos cristãos que não são espíritas, eu posso fazer besteira a vida inteira. Mas se eu fui escolhido para a salvação, pode ser na véspera da morte. Eu vou ver a luz, eu vou receber a extrema unção, eu vou receber Cristo em meu coração, e é apenas essa a diferença, e estou salvo. Né? Assim como não interessa se eu estou destinado à perdição, eu posso fazer um monte de coisa boa. No melhor final, ser humano possível. No final eu vou me perder e vou para o inferno. Né? E isso é a justiça de Deus. É como esses nossos irmãos compreendem. Quando a gente coloca a coisa nas penas relativas, com a palingenesia, ou seja, numerosas vidas na carne para aprender, está sendo colocado que, olha, você anda de acordo com a lei, você sofre menos, você vive melhor. Se você comete erros, você vai sofrendo, vai percebendo que esse não é o caminho certo, e é um processo pedagógico de aprendizado. Você vai aprendendo. Você vai se convencendo
a mudar o seu caminho, porque Sim. aquele que você está trilhando não está dando bons resultados. Exato, né? Aí reside o livre-arbítrio de escolher entre o caminho melhor e o caminho pior. Pior. E mais pedregoso, digamos assim. É. Alguém há de argumentar, poxa, mas se essa história das penas relativas é verdadeira, não seria mais fácil se eu lembrasse dos meus erros das vidas anteriores? E nós já tivemos, durante os nossos programas, já conversamos sobre isso. Já conversamos. Se você sobre. fizer um autoexame, você sabe quem você é. Você sabe as suas experiências, você sabe, você não precisa ter a memória, mas você tem um instinto do que você já viveu. Observa as suas tendências hoje. Uhum. Né? Observe o que é que te atrai em termos de prazeres, em termos de atitudes. Observa. E observando aquilo que te apraz hoje, você vai ter uma referência do teu Da passado. tua história. Por que que você está aqui? E acima de tudo, a qualquer momento podemos parar, olha, se eu faço A, para onde eu vou? Se eu faço B, para onde eu vou? E tudo está nas minhas mãos escolher isso. Uhum. E poder-se-ia perguntar, e Deus está onde? Deus está nos observando, esperando. Está em nós, Está em nós está além de nós, está nas coisas e está na lei. e aguardando que a gente compreenda tudo isso e passe a amá-lo, não por medo de castigo, mas porque compreendemos a sua lógica, a sua criação, a sua justiça e, acima de tudo, compreendemos o amor e a forma do amor que ele tem para conosco. Né? Que não é aquele amor do amiguinho, né? Que vai passando a mão na cabeça. Não, é o amor de pai, que educa, que prefere muitas vezes deixar que a gente caia para aprender A levantar. e não cair mais. E se sustentar pelas próprias forças. Exatamente. Essa é a ética autônoma que nós comentamos lá no início. Isso. Almeida, ainda tem mais comentários do Kardec, mas não temos mais tempo. No próximo programa, eu acho que dá para a gente concluir essa temática. Muito obrigado. Forte abraço a cada um de vocês. Se gostaram, deem o like. Se não gostaram, dislike. Mas, acima de tudo, digam por que não gostaram. O programa é para mim, é para o Honório, mas é para vocês, é para todos nós. Forte abraço. Forte abraço, até o próximo programa. Até lá.